Boa noite a todos. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Então seja bem-vindo a todos. Abaixo. Inclusive, está hoje presente a minha mãe. E o tema hoje é livre. Melhorou um pouco aí o som? O tema é livre, né? Então, já que o tema é livre, eu resolvi falar sobre a minha jornada. Porque quem sabe, será ao itens vocês vão se identificar. Então, a minha jornada, eu tive um objetivo que eu gostaria de alcançar esse objetivo. E quem aqui não tem um objetivo e também gostaria de alcançar? Eu não sou a única. Então, por isso que eu resolvi compartilhar essa minha jornada com vocês. Meu primeiro objetivo, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu pesava 87 quilos, com 1,49. Aí assim, eu vi uma amiga que fez bariátrica. Aí eu pensava, amiga, você fez bariátrica com quantos quilos? Ela disse, eu tinha 110 quilos, tinha 1,60 m. Então eu achei que se eu chegasse aos 100 quilos seria mais fácil, porque ela fez pelo SUS, e na época eu não tinha plano. E eu comecei a comer, porque eu queria chegar aos 100 quilos para alcançar o meu objetivo, que era perder peso. Eu ia a vários médicos e eles diziam para mim que eu precisava perder no mínimo 30 quilos. E eu não conseguia perder nem 10. E aí eu fui comendo, engordando, enfim. Quando eu cheguei aos 87 quilos, eu estava uma pessoa obesa, autoestima lá embaixo, sem fé, sem perspectiva, e tinha acabado o meu objetivo. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia provar roupa, acabou toda a minha identidade como pessoa. E um amigo, que eu não vou citar o nome, né? Nessa ocasião eu estava já separada do meu esposo, com 2 filhas, e quando a gente vivia junto, né, eram casados, ele tinha plano de saúde, eu tinha direito ao plano da empresa. E aí um amigo falou para mim assim, você tem vontade de fazer bariátrica? Eu disse, eu tenho, mas esperar pelo SUS seria um milagre. Disse, amiga, você tem direito ao plano de saúde. Se ele não cancelou, você tem. Enfim, eu tinha aquele objetivo, mas eu não estava com fé e nem acreditava e nem tinha coragem de seguir com o meu objetivo. O que eu quero dizer é que, por mais que o objetivo de cada um de vocês seja longe, seja distante, e que vocês não tenham nenhuma perspectiva, né? Tenham paciência, porque o plano é nosso, o objetivo é nosso. As metas precisam ser realizadas para alcançar. O meu objetivo no momento era a bariátrica, mas agora eu faço um reflexo. Cada um de vocês tem um objetivo. Então, está na hora de criar metas e confiar. E dizer assim, Deus, o Senhor já sabe qual é o meu objetivo e sabe qual é as metas. Eu entrego em tuas mãos esse plano, esse meu objetivo. Agora eu só preciso que acalme o meu coração. Acalmando o coração da gente, a gente consegue controlar uma palavrinha que interrompe
interrompe nossa vida. Não só a vida profissional, mas como a vida afetiva, a vida fraternal, a vida financeira. E essa palavrinha, quando a gente consegue que Deus acalme o nosso coração, a gente consegue controlar a ansiedade. Então eu tinha um objetivo, já tinha metas. Qual era a meta? Era de fazer uma educação alimentar, que era difícil. Eu fazia aquela dieta, mas de tudo era proibido. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Aí eu perdi 1 quilo, 2 quilos, ficava feliz e começava a comer o que eu não podia. Aí aumentava o dobro. Então, quando a minha primeira meta era a educação alimentar, eu conseguia comer tudo, pouco, e ficava feliz. Pizza? Não vou comer pelo menos uma fatia. Eu comia 3. E eu comecei a diminuir as coisas. E eu comecei a acalmar meu coração. Porque Deus sabia de tudo. Então, se eu vou seguir a minha vida com outras atividades que eram preciso, trabalho, atividade em casa, atividade familiar, e fui seguindo. E esse meu amigo, quando me alertou que eu tinha direito ao plano de saúde, eu fui atrás. Olha atrás. Eu pedi que Deus já sabia de todos os meus projetos, de todos os meus objetivos. Não é que eu tive direito ao plano? Aí só que era na época da pandemia, estava tudo, ninguém conseguia, médico, eu já estou. Então, estava no meio da pandemia. Aí sabe quando acontece em nossas vidas que a gente está indo no objetivo, que já está quase chegando lá, aí vem algo, cai sobre a cabeça da gente e a gente tem que voltar? Foi o que aconteceu comigo. Porque já estava tudo certo para as consultas, aí veio a pandemia, eu não dei adiante o meu objetivo, né? Porque como eu trabalhava na área de saúde, e que era uma pessoa de risco, porque eu tinha diabetes, eu tinha asma, eu tinha pressão alta, e o setor que eu trabalhava era justamente o setor que tinha os equipamentos de respiração, que tinha os acessórios, que tinha bomba de infusão. Então eu fui servir ao próximo. Esqueci do meu risco e fui servir. Quando terminou a pandemia, eu adquiri um quadro que alguém já passou ou conhece alguém que passou. Síndrome do pânico e depressão. E eu sozinha, eu como na área de saúde, que via tantos amigos meus da área com os mesmos sintomas, mas não caía ficha para mim, porque eu estava tão voltada na época de servir, que eu não parava para pensar e dizer, eu estou sendo vítima da síndrome do pânico. Eu estou vítima da depressão. Não. Eu ia trabalhar e me questionava, o que está acontecendo comigo? Porque eu chegava no trabalho, sentava na minha mesa e eu não sabia mais o que fazer. Me dava um branco. Eu ia para o supermercado fazer compras que estavam faltando em casa e eu sentia um aperto no peito, aquela dor angustiante, e eu tinha amnésia, não me lembrava mais o que eu ia comprar. Aí eu voltava. Aí minha filha dizia para mim, mas a senhora já voltou? A senhora não foi fazer compra? Fui, mas cheguei lá, não lembrei, me deu uma coisa, voltei. Porque eu servia ao próximo. Muitas vezes eram familiares e pacientes que chegavam até a mim
e dizia: pelo amor de Deus, socorra meu pai está morrendo, ele precisa de uma bomba, ele precisa de uma máscara de oxigênio. E eu entrava na sala, olhava todo o estoque, eu era responsável pelos acessórios e pelos equipamentos. E eu ia pelos equipamentos, eu montava, pegava uma peça de um e de outro, até formar que desse certo para socorrer a vida. Muitas vezes, quando eu chegava com o material, era cerca de 20 a 30 minutos, aquele paciente que estava à espera já tinha ido a óbito. E aquilo, eu guardava para mim aquela tristeza de não ter chegado a tempo, mas eu ficava só para mim. Porque naquele momento, era a família do familiar que precisava de um apoio. Imagina aí, uma pessoa de risco, né? Eu estava isolada em casa, porque eu não visitava ninguém, eu não visitava meus pais, né? Porque era do hospital. Muitas vezes eu passava na porta deles para deixar alguma coisa, mas não entrava. Eu tinha horário para entrar no hospital de 7 horas, mas eu não tinha a hora de sair. Não tinha. Muitas vezes eu estava em casa, acordava de madrugada, com o meu telefone tocando, com a direção dizendo: olha, você tem no seu estoque uma máscara, você tem no seu estoque uma bomba. E eu tinha que estar tudo na cabeça. Eu levava tudo já gravado, as planilhas, tudo no meu computador de casa para olhar, para saber se podia salvar. E muitas vezes era folga, eu não tinha folga. Então, diante desse todos os dias que eu enfrentava com relação ao servir ao próximo e não esquecer de mim, eu adoeci também. Né? E aí, quando eu vi, não, isso não tá comum, isso não é comum. Eu não andava mais de ônibus, eu só andava de Uber, porque eu tinha medo. Quando eu saía do hospital, eu não podia pedir nenhum Uber do hospital. Imagina você de um plantão assim, pesado, você vendo gente chorando, e você vendo a equipe médica, de enfermeiro. Eu entrava na sala que eu trabalhava e a gente caía em choro, chorava junto, porque era muito agoniante para a gente ver que uma pessoa entrava falando, conversando, e uns 5 minutos não estava mais e alto. Então, os médicos, os enfermeiros seguram muita emoção, mas entre 4 paredes, só quem sabe é cada um deles que passava. Eu sei porque era a minha vivência na época, que muitas vezes eu chegava para ajudar e o paciente já não precisava mais. Muitas vezes eu chegava a tempo e eu precisava. Nessa época eu fui casado com a enfermeira e é difícil também por outro lado. O olhar só para si, só para mim foi difícil, foi para todo mundo, foi para quem não tem dinheiro para ir para o supermercado, foi para quem não tinha onde dormir, foi para quem não tinha o poder da caridade, foi para quem não tinha acesso a um hospital, que morria na porta do posto de saúde. Foi difícil para todo mundo, todos. E foi provação de Deus e aqui a casa é a casa de caridade. Então assim, a gente tem que fazer a caridade. Vamos se sacrificar pelo próximo, que é a busca da nossa melhora espiritual. Verdade. E assim, muitas vezes a gente não só socorria quem chegava no hospital. A gente levava material para o Tarcísio Maia, para Macaíba, para outras unidades também. E que muito me abalou, eu tinha um amigo de infância e que ele precisou de uma ajuda, de um equipamento. E eu de folga em casa, fui para o hospital, procurei, aí estava com defeito, eu chamei o menino que consertava, né? E eu falei, o nome dele é Ricardo, esse equipamento aqui. Aí ele foi mexer tudo, era o tempo que estava parado, não usava, né? E que precisou, que era um aquecedor de uma manta térmica. E como esse meu amigo estava já internado dias na UTI, estava tendo muita hipotermia, ou seja, a temperatura estava baixando cada vez mais,
e precisava dessa manta, não só da manta, mas do aquecedor que trabalhava junto com a manta. E aí, quando eu organizei tudo, né, e não consegui a autorização da direção, eu disse mesmo assim, vai. Eu fazia muitas vezes sem autorização, porque não dava tempo concluir. E aí, quando estava tudo resolvido, a filha dele ligou para mim e disse, Jane, não precisa mais, pai não está mais conosco. E aquilo foi assim, eu me senti incapaz. E era assim, cada vez que eu tentava ajudar o próximo, que não dava tempo, eu me sentia incapaz. E assim que eu sei que cada um de vocês, quando está diante de um objetivo e que alcança e que não tem um resultado esperado, sente aquela incapacidade. Mas não desanime, persista. Porque aquele momento não foi um momento. Pode ter sido alguma situação escolhida que não poderia ter aquela decisão. É o momento de refletir. Mas se for o mesmo objetivo de vocês, persista. Mude a meta. Mude o sentimento. Reflita o local, as pessoas. Mas não desista. Então, passado a pandemia, né? Eu fui buscar ajuda médica, né? E precisou de um profissional chegar para mim e dizer, você está com síndrome do pânico, você está com depressão. Aí foi que caiu a ficha, que eu senti que era mesmo. Então fiz o tratamento, né? Melhorei, né? E isso foi mais ou menos no 2020, no período mais da pandemia. Em 2021 eu consegui ir ao médico e consegui ter esse diagnóstico. E comecei, em 2021, em outubro, eu comecei a jornada da bariátrica. Não é fácil. Primeiro você vai no médico endocrinologista, ele dá um laudo, depois você vai para várias especialidades, você tem um acompanhamento com nutricionista, você tem um acompanhamento com psicólogo, com fisioterapeuta, com fono, e os laudos, tem que ter os laudos positivos do cardiologista, do pneumologista e a declaração do anestesista. Eu comecei em 2021, em outubro, e só finalizou essas etapas todas em agosto de 2022, quase um ano. Tinha momento que eu desistia, pensava em desistir? Não. Sabe por quê? Porque eu já tinha conversado com Deus. Eu disse, vou descansar meu coração. Eu tenho que seguir esse sistema, esse cronograma. Vou seguir. Se Deus permitir, vai acontecer. Se Deus não permitir, eu vou ter paciência. Se for um objetivo meu, eu vou mudar as metas e quem sabe. Então, esse tempo foi para mim refletir todos os desafios, e que foram muitos, muitos mesmo. Em alguns casos, é preciso passar psiquiatra, mas aí eu já tinha passado antes. Mas eu estava tão certa que aquele era o meu objetivo, que eu não precisei ir para o psiquiatra. Né? Então eu estava assim, a psicóloga falou assim para mim, Jeane, você hoje tem 87 quilos. Você sabe que na bariátrica você vai perder muitos quilos. Você está preparada? Eu não coloquei a parte estética como meu objetivo principal. Eu coloquei a parte da minha saúde, da diabetes. Né? Algumas pessoas devem ter aqui diabetes e sabem que a diabetes, ela compromete vários órgãos. E eu já tinha familiares que já tinham sido comprometidos. E eu vi a situação dessa minha tia e dizia, não quero chegar a esse estágio.
Eu quero me libertar da diabetes. Então eu falei assim para a psicóloga, não tem problema, eu sei que eu vou ficar pele e osso, mas eu quero ter saúde. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui é matéria. O importante é a nossa essência do nosso espírito. É a essência de você amar o próximo. É a essência de você ter paciência com o próximo. E outras essências. Isso aqui não tem valor na parte espiritual. Tem valor na parte material. E o que devemos fazer como ser humano? Desprender dessa parte materialista. Ah, Joane, você não é apegada às coisas materiais? Sim, mas muitas coisas eu consegui desapegar, principalmente a minha matéria. Mas eu ainda tenho que aprender, e por isso que eu estou aqui, para aprender junto com vocês também. Eu não estou aqui porque eu já superei tudo. Eu estou aqui porque eu estou tentando superar. E fiz a bariátrica, né? Consegui fazer a bariátrica e aí tem todo aqueles sintomas que o bariátrico tem. Após a minha primeira alimentação, qual foi líquida. E eu pensava que era fácil. Você vai tomar um copo, sabe aqueles copinhos de café, a cada 2 horas líquido. Uma semana. Vai ser fácil, é líquido. Quando veio a água, não sei se alguém aqui já passou por cirurgia, já? E sabe que a garganta da gente fica seca. E a cirurgia que eu fiz, a bariátrica, é uma anestesia geral. E toda anestesia geral, o paciente é entubado. E aí, eu que era responsável por todo o material, que montava o centro cirúrgico, montava todas as salas do hospital, quando eu entrei no centro cirúrgico, que eu olhei, alguém sabe aqui, o laringoscópio, né? Aí eu olhei assim, eu sabia os tamanhos. Quando eu olhei assim, sabe, meu Deus, tomara que eles coloquem o número 3, porque era menor, usava em adolescente e pessoas magras, né? Idosos, magros. As pessoas fortes, geralmente é o 4. E muitas vezes o médico ainda pede o 5, que era grande, é grande, né? Aí eu deitei na mesa lá, fui lá fechando os olhos. Mesmo acordada, eu fechei os olhos. Por quê? Porque eu sabia todos os passos que ia seguir. Eu vi o bisturi, do meu lado, que eram as luzes, a braceira para colocar meus braços. Então eu não queria saber, eu queria fechar os olhos para não ver o que estava acontecendo ao meu redor. Enfim, fechei os olhos. Quando eu acordei com a garganta seca, né? Fui liberada para tomar água. Nossa, que maravilha, vou tomar água. A garganta tão seca devido à intubação. Aí veio um copinho, né? A minha acompanhante era uma amiga minha. Vou me dar um copinho. Olha, aí a técnica toma bem devagar. Eu fui, né? Tomar bem devagar. Me entalei com água. Uma dor horrível que descia aqui. Aquela dor no peito, sufocando, prendendo a minha respiração. Aí ele me assim e disse, não, é Itália, isso é normal. E eu, meu Deus, não me disseram que eu ia sentir isso. Eu nunca tinha sentido essa tal desse tal, nunca. Né? E como eu trabalhava muito no meu psicológico, muitas pessoas dizem assim para mim, já você é muito calma, mas porque fica tudo aqui, ó. Controle psicológico, mas fica tudo armazenado na mente. E, gente, sabe como foi que eu consegui depois tomar água? Com a seringa de 10 ml. Colocava assim, bem assim, e eu morria de medo. E assim, a cada 2 horas, assim, e eu ia tomando assim, com tanto medo de sentir o entalo, comprimido era horrível, eu tinha que machucar para poder engolir. E aí fui desenvolvendo, aí veio os sintomas do tal da DAMP. Aí lá veio o DAMP. Né? O
dump é nada mais do que um mal-estar horrível, dor no abdômen, você soa o corpo todinho, você fica gelada. Você tem que sentar, inspirar e ficar para te controlar, para poder passar esse dump. Inclusive, quando eu vim para cá, eu estava tendo dump, né? E muita dor, mas graças a Deus passou. E foi um desafio para mim, não foi fácil. Não foi fácil. Ah, Jana, eu estou pensando em fazer uma bariátrica, mas aí com isso aí eu tenho medo. Não tenha medo. Mas coloque na sua mente que a bariátrica não resolve a estética. Ela vai resolver o seu problema de saúde, ou seja, a diabetes, pressão alta, resolve o problema de coluna? Não. A minha coluna continua assim. As hérnias continuam. O que o peso, a obesidade causou, ficou. Tenho que trabalhar muito a postura ainda, porque ainda tenho muito. Então, foi em 2022. Vai ter que tomar suplementação suplementar, vitamina, pode ter depressão, pode ter um monte de coisa. Só faça se for de risco de saúde e não estética. Exatamente. Então, assim, que vocês reflitem, cada um de vocês, o objetivo de vocês. O meu, eu estou citando esse da bariátrica, mas cada um de vocês tem um objetivo. E tem que controlar aquilo. Amém. Por isso que a gente tem que ter um objetivo, as metas, conversar com Deus, ter fé, paciência e coragem. E aí eu fiz em agosto, como eu falei, em 2022, sou casada, né? E meu esposo não é brasileiro, é de Portugal. E nesse período da pandemia, ele foi para Portugal em 2019. Aí, para mim, voltar em 2021. Só o que aconteceu? Não deu para mim encarar pandemia. E depois que ele foi liberado, veio a bariátrica, né? Aí eu só voltei a Portugal em dezembro de 2022. Ou seja, ele foi para lá, para Portugal em 2019 e eu cheguei em Portugal em 2022, em dezembro, né? Estava com 3 meses de bariátrica. Cheguei lá com 63 quilos, de 87 quilos, eu cheguei em dezembro com 63 quilos. Aí, veja outros desafios. O desafio do bariátrico, por quê? Você perde completamente a sua identidade. Como assim, Giana? Sua identidade? Você não lembra quem você é? Lembra. Sabia que eu continuava sendo Jeane Oliveira dos Santos. Mas como me referi a que eu perdi a minha identidade, foi o quê? Eu não sabia mais o meu paladar, o que eu gostava. Eu não tinha mais um estilo de roupas. Eu cheguei lá, as roupas de lá totalmente diferentes daqui. Aqui é roupa mais apropriada para o verão. Lá é para o inverno. Lá o inverno é 361 dias, só tem 4 dias de sol. Eu fui para uma cidade que era a cidade mais fria de Portugal, a cidade mais alta de Portugal, e eu, a natalense, que só conhecia mar, sol, verão. Mas fui, né? O esposo estava lá, eu fui. E aí quando eu cheguei, né, fui comprar as roupas de frio. Eu não sabia mais como comprar. Porque me perguntavam assim, qual o tamanho? O meu tamanho era, na época que eu era 87 quilos, era 48, 46, GG, extra G. Meu número calçado era 37, 38, e eu cheguei lá com 63. Eu não sabia qual era o meu número. E lá muda. Lá tem um tal do XP, P, S, e foi diferente para mim escolher a roupa. Quando a vendedora mostrava uma roupa,
eu olhava assim para mim e dizia, não, essa roupa está pequena, essa roupa não está não, acho que é essa. Já estava na minha cabeça cheia. Aí quando eu vestia, nossa, cabia 3 reais dentro. Eu botava outra menorzinha, mas ela ficava folgada. Eu perguntava ao meu esposo, deu certo essa? Você gosta dessa? Aí eu vestia, né? E aí quando eu ia provar em casa para vestir, que eu ia olhar mesmo no espelho, eu disse, não era não. Gente, não sabia. E agora essa roupa não está dando certo. Não me sentia bem, não. E foi outra batalha. Porque fui emagrecendo cada vez mais, né? Perdendo. Aí meu esposo disse, vamos comer uma pizza? Aí vamos, eu adoro pizza, né? Achava que eu ia conseguir comer pelo menos uma fatia. Não, sabe o que eu comia da pizza? Era só a crosta, só a casquinha, sem ser com recheio. Então, todo aquele recheio dava para ele ou para quem estava com a gente, e eu comia só as bordas. E aí o desafio pior, do país que eu não conhecia nada, minha família toda aqui, o meu esposo caminhoneiro vivia mais na estrada, passava 15, 20 dias, vinha em casa, passava 2 dias. E eu, a natalense, acostumada com a cultura daqui, com a comida, com o tempo daqui. Aí a natalense sofreu solidão, sofreu discriminação, dialeto mudava, muda algumas palavras bestas, tem outro significado lá. É igual você ir para São Paulo, é o dialeto, é o preconceito. Mas isso aí a gente escolhe a nossa, a gente não quis ir, a gente tem que vencer batalhas. Provações de Deus. E Diane tem pavor a relâmpago e trovões. Então São Paulo não é de jeito nenhum. E nossa, eu era louca para ver a neve, achava lindo. Eu ficava olhando o tempo todo o clima na internet para ver se tinha neve, para ver que ia nevar na cidade. E nada de chegar a neve, né? Eu ansiosa, eu ali na estrada. Nunca tinha visto um nevoeiro na minha frente. Eu tinha que andar, eu não dirigia, o carro na porta, mas eu não sabia dirigir. Então, aí eu colocava a mochilinha nas costas, aí eu olhava da janela, via o tempo nublado, aí eu ia até com a mochilinha nas costas, com a sombrinha, porque vai chover. Que nada, o tempo lá era assim mesmo. Não via o céu azul, era nublado, cinza. A Jeane lá, com a mochila nas costas e a sombrinha, só a Jeane andando na rua de sombrinha. E olhando para o céu, não vai chover. Aí, eu entrei numa loja para comprar as coisas e não tinha número, os dialetos mudavam as palavras. Gente, como muda. E eu querendo decorar a casa do meu jeito, né? Aí eu saí, vou comprar um durex para colar uma fita, né? É camisinha. Eu cheguei na loja, né? Com a sombrinha, toda agasalhada, que ia chover. Aí andando lá nos corredores da loja, aí a vendedora portuguesa, posso ajudar? Sim. Aí eu falei, eu estou procurando durex. Aí ela olhou assim para mim e disse, durex? No supermercado, você não já viu no supermercado? Já olhei, mas não vi não, lá não tem. Tem certeza? E foi na farmácia? Se na farmácia vem durex? Tem. Aí depois eu procurei e não encontrei. Aí a vendedora achou estranho e falou assim para mim, mas a senhora quer pra quê? Eu disse, olha, é que eu tenho umas decorações, eu quero colar umas borboletas, umas coisas na parede. Ah, então eu imagino que a senhora quer. Vou lhe mostrar. Aí quando chegou lá na mesinha, no corredor, antes dela me mostrar se era aquilo, eu já disse, está aqui o durex. Aí
Aí ela pegou assim, olhou assim para mim e disse: isso aqui não é durex. Eu digo: é durex, sim. E como é que chama? Isso aqui chama fita cola. Durex é preservativo masculino. Durex também é marca, não é? Aí eu liguei pro meu esposo, né? Jorge, porque eu fui comprar durex. Aí eles: ô rapariga, eles falam assim, né? Bem isso, ô rapariga, e pra tu queres o que com durex? O que tu vai fazer com durex? Eu disse: e tu sabe o que é durex? Aí eles: claro que eu sei, preservativo. Eu disse: por que, homem? Tu não me falou. Aí ele disse: Foi muito bom. eu não sabia, você não me falou que ia comprar isso. E outros meios que eu passei, né? Eu costumava dizer assim: estou aqui, eles diziam: estou cá. Eu dizia: eu moro. Aí fui responder um questionário de um currículo, e aí tinha assim: qual sítio? Aí eu fui para: moço, você pode me ajudar? Sim, outra coisa, moço não é para chamar, porque é um desrespeito. Moço é como se você estivesse maltratando, como se fosse um escravo, uma pessoa qualquer, sabe? Sendo assim, tipo, desmoralizando mesmo o profissional. É para chamar, se for uma mulher, né, se for jovem, rapariga. Mas só que esse nome rapariga não saia da minha boca. Porque quando eu era criança, eu ia chamar rapariga, se eu chamasse rapariga, minha mãe é prendida. Ele não chama não, que é nome feio. E eu, né? Mas meu esposo foi me chamava de rapariga. Aqui no Brasil, quando ele morava aqui, antes dele ir para Portugal, me chamava. E eu nem respondia, né? Eu chegava perto dele e dizia. Quando ele me chamava de rapariga, subia assim, olha, o sangue. Eu olhava assim e dizia assim: rapariga é a sua? Aí eu acho tão bonitinho que você me chama de rapariga, porque eu sabia que para eles era moça, né? E lá eu não conseguia. Aí eu fui, chamei a pessoa para me ajudar, né? Qual sítio? Eu disse: olha aqui, vem aqui, qual sítio? Eu não estou entendendo. É o sítio eu não sei, esse sítio. Porque eu não moro no sítio, eu não tenho sítio. Aí eu disse: mas você, qual sítio que a senhora está? Eu disse: eu estou na guarda, mas eu não moro em sítio. Aí, a morada é aqui no centro. E foi difícil, foi trocando de até eu chegar a entender que o sítio era o endereço. E assim vai, os desafios foram grandes nesse dialeto. Porque minha cabeça era confusa. Eu misturava o dialeto de lá com o de natalense mesmo. E acabou que amigas minhas que eram portuguesas começou a misturar também. Eu já estava dizendo: oxe, minha nossa, Vixe Maria, porque era o oxe e o Vixe Maria era direto lá. E acabou que as amigas pegou algumas palavras, algumas gírias, né? Então foi um desafio. E a solidão? Muito. Porque é uma cidade assim que cada um no seu quadrado. Não tem essa alegria que a gente tem. Não tem esse grupo familiar nos domingos, almoçarem. Lá era comum a filha ou o filho colocar os pais no lar. O que não era certo é deixar os pais em casa só. Mas colocar no lar, isso era cuidado deles. Era um sinal que eles estavam cuidando. O jovem de lá não para a sua vida de viajar para longe, de fazer um mestrado, um doutorado em outro país, não, no caso dos pais, não. Eles colocavam no lar e os pais ficavam lá. Ou então, quando não tinha vaga, aquele lar tinha um tratamento de cuidar dos idosos em casa, então eles vinham 3 vezes ao dia na casa da idosa para deixar café da manhã, almoço e janta. E faziam os afazeres também da casa.
lavar roupa, limpar a casa, né? E eu estava naquela solidão. Meu marido na estrada, e eu abri a janela, só vi as pessoas passavam para lá e para cá. Eu ia para o shopping, sentava sozinho, e eu via as pessoas passando, não tinha com quem conversar. Minha conversa era mais, graças a Deus, né, tem a videochamada, e eu ficava na videochamada com minha família. E veio também a discriminação por ser brasileiro. Quando eu cheguei lá, a gente morava numa casa, que lá chamam casa, mas aqui é como se fosse térreo. E eu morava nesse térreo, que era meio metro, tinha a janela, mas aquelas janelas que só abria a metadezinha do deixava. Era um quarto, que a gente chama aqui apartamento, né? Lá chama-se T1, se tiver só um quarto é T1, se tiver um apartamento tiver com 2 quartos é T2, e se for casa é V1, V2, V3, e eu morava nesse térreo, que lá chama cabo, no T1. A janela abria, sabe aquela janelinha de banheiro, que você pode assim, abrir só a metadezinha? E eu abria, só via as pernas das pessoas, passaram na calçada, eu não via o céu. E era uma senhora portuguesa, já de idade, seus 82 anos. E lá é comum alugar quartos, alugar esses apartamentos imobiliários de tudo. Você leva só a sua roupa pessoal e compra os cobertores, né? Mas louça, TV, geladeira, até máquina de lavar roupa e máquina de louça tem. E a gente morava nesse, que era todo mobiliário. E aí a senhoria vivia dizendo, aqui teve um preto, porque lá pessoas negras é comum chamar preto. Morava um preto e deu cabo quer dizer que roubou, levou, destruiu das minhas xícaras, só que eles chamam chávena. E eu fui ficando chateada, porque dizia, eu falei para Jorge, vou comprar minha louça, não vou usar a louça desses pacientes. E comprei a louça. E como era uma casa muito escura, um apartamento escuro, e era horrível para mim, eu comecei a ter a fobia. E aí a gente pegou outro apartamento, e quando foi para sair de lá, a senhorinha estava com minhas coisas arrumadas, meu esposo ia viajar para a Itália, e aí ele me disse, Jane, então vamos levar roupas, deixar no apartamento que a gente vai morar, fica mais fácil, fica só as coisas maiores para você chamar o carro para levar. Tá bem. E aí era dessas estradas, só que lá tem outro nome, e era um brasileiro que eu já conhecia, de lá, né, que ia me ajudar na mudança. E a senhorinha bateu a minha porta. Vocês vão se mudar? Eu disse, sim. Aí ela olhou assim para as coisas, e disse assim, por que você saiu na madrugada? Estava tudo fechado, você saiu com seu marido. Senhora, eu saí levando só a roupa, malas de roupa, porque o Jorge foi para a Itália e saiu 4 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã, eu levantei e fui com ele com as malas de roupa. Se a senhora quiser entrar em suas bolsas e ver o que está ali, não estou levando nada assim. Ela abriu o armário e disse, está faltando prato, quantos pratos, está faltando chávena, que era a xícara. Eu disse, olha, eu não usei nenhuma louça sua. E ela disse, é porque brasileiro tem esse costume. Aí eu disse, como é a história? Minha senhora, eu vim da educação de pessoas humildes. Minha família é humilde. Mas o meu pai me ensinou que o que eu levo para a minha vida toda e passei para minhas filhas, só quero que é seu. Nada dos outros. Porque dos outros é dos outros. Quer subir na vida, suba os seus próprios esforços. Não fazendo das pessoas o degrau da sua vida. E aí eu disse a ela, podia entrar, olhar, abrir a bolsa. E se a senhora está duvidando que eu levei, chame a polícia e a gente vai agora no apartamento que eu vou morar. E ela começou a falar coisas horríveis.
E assim, a discriminação que eu tive que enfrentar sozinha, preconceito de ser mulher, ainda é pior, brasileira é pior. Então foi por essas pessoas idosas, né? E aí eu fui superando. Então assim, o que eu quero passar hoje para vocês, que a vida é superação. Que a gente deve ter confiança em nós mesmos. Mesmo que esteja tão distante a alcançar o objetivo de vocês, mas confie primeiramente em você. Na sua fé humana. Porque Deus está escutando, está ao lado de cada um de vocês. Mas como é que Deus vai permitir você alcançar um objetivo se a gente não acredita na gente mesmo? Deus é tão misericordioso que Ele dá um tempo para que os desafios aconteçam e para que a gente consiga superar esse desafio. Aí a gente diz assim, sei por quê, tudo acontece comigo, tudo vai para trás, nada na minha vida dá certo. Vê fulano, tudo para fulano dá certo. Fulano se vender pedra, dizendo que é diamante, consegue vender, e eu não consigo. Esqueça o ao seu redor. Focalize em você mesmo. Chegue diante do espelho e olhe para você mesmo. É fácil? Não. Jeane consegue? Não. Jeane tem medo de enfrentar. Jeane tem medo de renovar. Renovações. E todos os dias a gente tem renovações. Quando a gente acorda, a gente está renovando para uma nova vida. Aqui alguém acorda já sabendo o que vai acontecer? Não. Então estamos renovando a nossa vida. Hoje eu estou passando por desafios financeiros. Reflita o que está acontecendo e por quê. Porque em vez de a gente agradecer a Deus por permitir a gente abrir os olhos de manhã, permitir a gente colocar o nosso pé no chão, permitir as nossas mãos para pintar o nosso cabelo, ao alimento, a gente está pensando nas contas a pagar, no dinheiro que não dá, no sonho que a gente quer comprar. Mas vamos mudar. É um objetivo alcançar? É um objetivo alcançar um celular desse iPhone? É. Nós vamos agradecer primeiro o que está acontecendo, as coisas simples. Aí Deus desafia justamente para provar nossa coragem, para provar nossa persistência, para a gente ter paz no mundo. E é isso o primeiro passo que eu deixo aqui para vocês. Acreditar em si mesmo. Confiar em si mesmo. Ter fé em si mesmo. E ter coragem para seguir. E nada na vida é por acaso. Não é por acaso vocês estarem hoje aqui. Não é por acaso eu estou aqui. E eu estou aqui para aprender, confiar em mim, acreditar em mim, agradecer mais do que lamentar. E eu quero que vocês fiquem sobre isso também. Tá? E assim, meu retorno em Portugal, minha vivência em Portugal foi de desafios. Você entrar numa rua e um nevoeiro, você não enxergar, só aquela fumaça, você não enxergar o prédio, você vê só as luzes dos carros. E eu enfrentar sozinha. Eu enfrentar a neve, que eu estava maravilhada de chegar a neve. Quando chegou, eu saí de casa para o supermercado para fazer compras. Senti uns pingos assim, umas pedrinhas caindo assim no casaco. Aí eu olhei assim, disse, será que é granizo? Achando que era granizo. Fui, entrei no supermercado. Quando eu saí, para mim, manto branco. E eu já sabia, no entanto, minha esposa tinha falado,
que a neve escorregava, que tinha que ter um calçado próprio. Aí veio logo o pensamento disso. Liguei para o esposo. Jorge, aqui está um manto de neve. Aí, olha que maravilha, rapariga. Tu não queria ver? Aí eu disse, sim. Mas eu estou com 2 sacolas de supermercado. E eu estou com medo de ir para casa, que era descida. Aí eu disse, tu não vai poder ficar aí, porque o supermercado vai fechar. Uma hora você vai ter que ir para casa. Aí eu falei, eu estou com uma bota tal, eu consigo pisar? Eles conseguem, essa não escorrega não. E eu imaginei um homem que ia saindo, pisando na neve. Aí eu pensei, eu vou pisar quando ele está pisando, que aí eu não vou escorregar, porque ele já pisou, não escorregou. Lá ia eu, parecia, sabe, um personagem da TV, que era o Sombra. Eu era a sombra do homem. Eu pisava e eu atrás. E comecei a chorar que o homem entrou no carro e eu fiquei sozinha na descida. E não tinha mais onde, não tinha como eu segurar com as 2 sacolas. E eu pisava e fechava os olhos, chorava mesmo, como uma criança. Na rua não via ninguém, os carros já presos na neve, pessoas presas dentro do carro. E foi um desafio triste. E outro desafio foi as trovoadas que eu enfrentei sozinha à noite. Eu vinha, né, do trabalho, começou o relâmpago de lá, você não tem noção, parece que o céu parte assim. Olha assim, aquele risco no céu, partindo dos 2 lados. E assim é a vida, gente, é cheio de desafios, de medo, de renovação. E siga em frente. E eu vou deixar aqui para vocês, no meio de todos os desafios que eu enfrentei, medo e choro. Eu não vou cantar porque eu sou péssima, meu pai dizia que eu desafinava, então vou manter, né? E eu dizia assim, chorando na rua, em todos os momentos de desafio, eu dizia. Eu cantava, era só para mim eu cantava, né? Aqui eu não vou cantar, porque se eu for cantar é capaz dos vídeos quebrar. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar, pois minha vida tem força e vitória. Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. E fique com Jesus. Boa noite.